Hoje a gente vai falar sobre o corpo humano. A gente vai aprender algumas palavras referentes ao corpo humano. Vocabulário, então, sobre cabeça, nariz, peito, etc. Acho que vai ser bem legal esse vocabulário para quem está começando aí a sua jornada com o alemão. Algumas palavras que você pode colocar em um aplicativo de repetição espaçada, né, para você memorizar, que são as palavras, eu acho, mais importantes aí do corpo humano. Vamos lá? Primeiro eu vou ler, vou explicar o que significa, depois eu leio tudo de novo para você repetir logo após eu falar. Dessa forma, primeiro eu explico, depois a gente faz um segundo momento em que eu falo, te dou um espaço para você repetir, e assim você aprende também a pronúncia. Vamos lá? Então vamos lá. Primeira palavra é der Kopf. Der Kopf, que significa a cabeça. Der Kopf. Perceba que os gêneros, eles não são os mesmos em português e em alemão. A cabeça em português é, obviamente, feminina. O cabeça em alemão é masculino, né? Der. Então, der Kopf, a cabeça. Depois eu tenho die Nase. Die Nase. Die Nase significa o nariz. Die Nase. O nariz. Depois eu tenho a palavra die Brust. Die Brust. E Brust significa peito, no sentido dessa região aqui do peitoral, né? Die Brust. Se a gente usar a palavra Brust, né? Porque pode acontecer, por exemplo, de eu usar a palavra Brust no plural, aí vai ficar o quê? Os peitos, certo? Então, Brust, singular ou singular, é o peito, peitoral. Então, podemos falar até mesmo assim do peito de frango, vai ser Brust, né? Mas também, quando a gente usa no plural, a gente tem a ver com os seios, né? Mais usado no plural de Brüste, aí a gente tá falando dos peitos e aí são os seios. É como em português mesmo, né? Então no singular não pode ser seio? Pode também, claro. Mas só quero esclarecer isso, porque às vezes falar o peito do homem, né? E você vai achar estranho. Mas não. Esse é igualzinho em português. Peito tem tanto sentido do peitoral quanto o sentido do seio. Depois eu tenho das Ohr. Das Ohr. E aqui eu quero que você preste bastante atenção na pronúncia, né? Tem gente que pronuncia or, tem gente que pronuncia or. É Ohr, é como se tivesse um azinho no final. Das Ohr, que significa a orelha, das Ohr, a orelha, né? Ou o ouvido também, tá bom? Depois eu tenho der Bauch. Der Bauch. Der Bauch significa a barriga. Der Bauch. Pode ser a região também do abdômen, né? Então, pode ser um ou outro, tá? Der Bauch. Depois a gente tem a palavra der Rücken. E aqui eu quero que você preste bastante atenção pelo fato de que, em português, a palavra costas, né, é uma palavra no plural, né? Então, eu só tenho uma, mas eu falo as minhas costas, certo? Eu não falo as minhas costas. Sim, eu falo as minhas costas, apesar de eu só ter uma, né? Uma parte do meu corpo, mas eu digo as minhas costas. Em alemão, costas é uma palavra masculina e singular. Der Rücken significa as costas, tá? Além disso, significa o dorso, né? O dorso das costas. Depois eu tenho a palavra Auge. E a palavra Auge causa muita confusão porque é neutra. Muita gente quer falar die porque termina em e, mas é das Auge, tá? Que significa o olho. Das Auge. A boca se diz der Mund. Der Mund. Atenção, porque o D no finalzinho tem o som de T. É por isso que eu falo der Mund. Der Mund. Der Mund. Que significa a boca. A boca. O braço, não, a perna eu digo das Bein. Das Bein. Das Bein, que é a perna. E o braço vai ser masculino, der Arm. Der Arm. Der Arm. E aqui a gente tem duas opções, ou faz esse R mais forte, arm, mas normalmente você pode fazer eles mudinho mesmo, der Arm, que é o braço. Depois a gente tem o pescoço, e o pescoço é der Hals. Der Hals, o pescoço. Eu sempre decorei essa palavra pensando na bala house, né? Que resfria até o pescoço. E dessa forma eu decorei, não sei porquê, não sei se a bala house tem alguma coisa a ver com isso. Nem lembro mais como é que escrevia house da bala house, mas a der Hals. Atenção que o L, né?
Ele tem que ir lá pro céu da boca. Igual quando você fala Ludmilla, fala aí Ludmilla. E presta bastante atenção onde é que a sua língua, ela toca quando você fala Lu. É nesse mesmo lugar que a sua língua tem que tocar na hora que você fala Hals. 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 Não pode ser house, como se fosse um U, porque se for U vai ser house, que é casa. Então, perceba a diferença. Hals e house. Hals, house. Então, pescoço é der Hals. Depois eu tenho a mão, e a mão eu digo de Hand. A gente acabou de falar que o D no final da palavra tem som de T, né? Hand. E atenção para não falar hand, hand, com esse A bem nasal, né? Saindo do nariz. Pensa no A de casa. A. É esse A que você vai falar. Hand, hand, hand. Tá? Essa é a mão. O rosto vai ser das Gesicht. Das Gesicht significa o rosto. Das Gesicht. É o rosto ou a face, pode ser também o semblante, né? O rosto no sentido do semblante da pessoa. Tudo isso é das Gesicht. Depois eu tenho o dedo, né? Dedo, que vai ser der Finger. E aqui eu também quero que você preste bastante atenção na pronúncia, né? O G depois do N eu não falo, então fica Finger, Finger. A Lud sempre não fala G depois de N? Sempre não fala G depois de N. Sempre repito isso, mas às vezes as pessoas querem temar. Não fala G depois de N, então fica finha, finha. Eu não vou falar sempre porque pode ser que vocês me achem um significado. Por exemplo, já até achei angekommen, que tem um G depois do N, mas quando eles estiverem na mesma sílaba NG, o G é mudo. Então por isso que eu falo finha e o ER no final tem som de A. Então, der finha, o dedo. O joelho se diz das Knie, que é o joelho, das Knie. O pé se diz der Fuß, der Fuß. Der Fuß significa o pé. E uma coisa super importante, tá, gente, é que dedo do pé em alemão não é finha. Se você falar finha pro dedo do pé, eles vão rir de você. Em alemão tem duas palavras para dedo. Dedo da mão, que é finha, que a gente acabou de ver, e dedo do pé, que é C, tá? Der C. Atenção que dependendo da região pode ser também die C. Pode ser masculina ou feminina, vai depender da região. Então você pode ouvir tanto die C, que é o dedo do pé, quanto der C, que também é dedo. Mesma coisa, dedo do pé, as duas. Vai depender da região, de C ou der C. O ombro eu vou chamar de die Schulter. Schulter. É no final com som de A, né? Então por isso eu falo tá. Agora, muita atenção nesse Schul. Tem um U e tem um L. Ah, Lud, como é que eu diferencio? Daquele mesmo jeito que eu te ensinei a falar o L. Faço primeiro o chu, que é normal, igual do Xuxa, todo mundo sabe falar. E depois coloco a língua lá no céu da boca, igual quando você fala linda, louca. Lá. Então, Schul. Schulter é o ombro, de Schulter. É singular, né? Se você quiser falar os ombros, vai ser de Schultern, com um N a mais no final. E por último, né, a gente tem a palavra Busen. Busen são os seios. Essa aqui é realmente só para os seios, tá? Não, esse aqui você não vai usar para homem, por exemplo, né? Quando a gente está falando, né, de seios, tá? Esse sim, Busen, é só para os seios, der Busen. É uma palavra no singular, mas pode significar algo no plural em português, que são os seios, os peitos, tá? Der Busen. Bom, agora eu vou ler lá do início. Quero que você repita comigo. Eu vou dar uma pausinha depois de cada palavra. Então vamos lá. Der Kopf, die Nase, die Brust, das Ohr, der Bauch, der Rücken, das Auge, der Mund, das Bein, der Arm,
Der Hals. Die Hand. Das Gesicht. Der Finger. Das Knie. Der Fuß. Ou melhor, der Fuß. Esse U é longo, né? Então, der Fuß. Die Zehe. Der Zeh. Die Schulter. Der Busen. Então pronto, é isso aí. Nos vemos amanhã. Amanhã tem música, né, gente? Amanhã é Alemão com música. Então tenham um bom resto de quinta-feira. Und bis morgen!